A gente viu o Tite falando muito de sistema tático antes da Copa do Mundo, deu uma série de entrevistas. Depois do gol do Petkovic da disputa de pênaltis contra a Croácia, o Tite se fechou. Ninguém mais viu o Tite. A gente está vendo agora o Tite assumindo o Flamengo. Mas o fato é que ele tinha inicialmente uma ideia de trabalhar na Europa. Acho que nada assim muito relevante, que chamasse muito atenção, apareceu. E aí ele se coloca de outra maneira no mercado, né? Ele tinha uma prioridade de trabalhar na Europa, não apareceu. Ou o que apareceu não chamou muito atenção. Opa, estou no mercado. Treinador de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, técnico de um currículo muito bom, ainda mais comandando o Corinthians principalmente, né? E outras passagens para o Grêmio, o Inter, enfim, e por aí vai. E o Tite ontem falou muito em relação ao trabalho que ele pensa em exercer no Flamengo, Abel, com aquela roupagem do Tite. Né? Cuidado com as palavras, procurando falar alguma coisa que não possa causar alguma polêmica, evitar algum constrangimento. E ele disse que a ideia era trabalhar no que vem. Apareceu o Flamengo, uma proposta que certamente é muito boa para ele também. Olha, a gente precisa antecipar para você trabalhar 23 pensando em 24. Ele topou e começa a trabalhar no campo quinta-feira no jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Natália Ferrão. A questão dele voltar atrás e voltar a trabalhar esse ano, a gente muda de ideia a cada minuto. E é natural isso. E que bom que isso acontece. Que as pessoas tenham essa coisa de mudança. Quanto ao trabalho dele, me chamou a atenção uma frase em que ele fala que ele vai se adaptar, porque fala muito do DNA ofensivo do Flamengo, e ele tem uma característica mais defensiva, um cara mais reativo do que propriamente propositivo, que é um DNA do Flamengo de fato, até as características dos seus jogadores. E ele fala que ele vai se adequar à característica do seu elenco, e não o elenco vai ter que se adequar às características dele. A gente vai ter que ver. A resposta não vai vir de imediato, talvez uma mudança de postura, isso a gente possa ver, porque o ambiente é outro. Os bastidores do que vem no Flamengo é de que o ambiente está mais calmo, está mais tranquilo, de que há uma questão mais de convivência sem tanta conturbação. Isso é importante para um grupo de jogadores. Agora, a resposta em campo... Óbvio que a resposta num time do tamanho do Flamengo tem que ser imediato. E aí eu já repito de novo, o sucesso dele está ligado diretamente ao desempenho e resultado. Porque se ele só der resultado, isso todo mundo fez. Ele tem que aliar os dois, desempenho e resultado. Quase todo mundo fez. Quase todo mundo fez. Mas é a consciência, é o que o Prats falou. O que a gente viu da entrevista é muito do que representa o Tite, dessa calma, dessa leveza de falar, dessa tranquilidade. Até às vezes, a pessoa fala, nossa, mas ele pega uma pergunta e responde em 2 minutos, 3 minutos, dissertando. Esse é o Tite. Agora, em campo, eu estou curiosa, confesso, com essa frase que eu destaquei, do quanto ele vai aproveitar, de fato, as características dos seus jogadores, e o Flamengo vai ser um time que vai dar gosto de assistir. Porque, repito, a seleção brasileira não era uma seleção que a gente brilhava aos olhos ao assistir jogando futebol. Pois dia 19 de outubro, é quinta-feira, o primeiro jogo do Tite pelo Flamengo, Cruzeiro e Flamengo. Jogo muito importante para o Cruzeiro também, Abel. O Cruzeiro está com 31 pontos, não tem como entrar na zona de rebaixamento na rodada, mas está ali muito próximo, muito colado no grupo dos piores, né? Então, um técnico que assume Flamengo agora, no caso é o Tite, Eugênio, em 2 visões aí pra gente analisar. Uma delas, tá pegando um dos melhores, se não o melhor elenco da América do Sul. Sim. Tem tudo pra dar certo, tem tudo pra chegar às finais, como chegaram quase todos. A outra visão, tá pegando entre aspas, um time com problemas e que não conseguiu nenhum título disputado nessa temporada, com diferentes técnicos. Vai ter que trabalhar muito pra acertar. Qual visão que você escolheria, ou que te chama mais atenção, ou que está mais próxima? O Tite definiu como prioridade inicial classificação direta para a Libertadores no ano que vem. Então, a meta dele nesse ajuste de calendário que ele falou, porque iria trabalhar somente em 2024 e antecipou para 2023. Então, o primeiro objetivo é classificar diretamente para a Libertadores, ou seja, G4. Isso está tranquilo. Está com 44 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que é o 4º.
Mas está no E bolo. do Grêmio também, que tem Mas 44. tem muita gente ali em volta, né? Sim. Bem, a partir daí, para o ano que vem, é uma outra realidade. Tem muita coisa para ser feita, para ser pensada. Então, nesse primeiro momento, é aquela solução imediata de fazer esse time pontuar. Acho que o Tite vai ter um trabalho para o ano que vem de reestruturar o departamento de futebol do Flamengo. E aí não é um trabalho só dele, é trabalho da comissão técnica que ele está trazendo. As pessoas que trabalham junto com ele, imagino que ele saiba, embora ontem tenha sido muito político, né? Sim. Como quase sempre, né, Eugênio? Não é nenhuma grande surpresa esse tipo de entrevista do Tite, né? Então ele falou do Juan, falou do Fabinho Soldado, falou da diretoria e tal, mas ele, se não sabe ainda, em algum momento ele vai descobrir que ele vai precisar ocupar um espaço maior do que o espaço só do campo. Ele, até mesmo quando foi perguntado sobre reforços, ele falou, não, aqui reforços é a diretoria que decide e tal. Mas ele vai ter que dar o aval dele, vai ter que ajudar a encontrar os jogadores que ele imagina que sejam melhores porque o time precisa hoje. Ele vai precisar ser mais do que o técnico, simplesmente, e a gente tem falado sobre isso, né? Foi um dos grandes problemas, por exemplo, do Sampaoli, que era só técnico de campo. Então ele vai precisar, no primeiro lugar, pensar no planejamento da temporada, identificando e estabelecendo prioridades para o Flamengo, na minha cabeça, e separando o time principal e um time alternativo, que será muito forte. Como o Dorival fez em 2022. Para priorizar algumas competições em relação a outras. Caso ele não faça isso, vai acontecer o que tem acontecido com o Flamengo. Vai chegar num estágio da temporada em que ninguém tem mais condição física. É o que está acontecendo agora com o Flamengo. O grande desafio dele nessa reta final é a condição física média do elenco. Alguns jogadores estão melhores, outros estão piores, outros estão muito ruins. Ele vai ter que tratar bem essa questão num prazo curto. E aí tem lá o Fábio Marceligian, que é um cracaço da preparação física, que pode ajudar muito nisso. Acho que é uma peça fundamental pensando no Flamengo a médio e longo prazo. E para o ano que vem, começar a base do zero, fazer uma boa pré-temporada, montar esse time com uma condição de encarar o que ele tem pela frente, que serão compromissos desgastantes, pesados. O Flamengo sempre se exige o máximo. E, a partir daí, estabelecer padrões de jogo. Isso é tudo a médio prazo. Para agora o que tem que a gente pode fazer? É aquela solução imediata. É estancar, né? Estancar o sangramento. Estancar o sangramento. Agora, resolve aqui. Para o ano que vem é outro planejamento. Eu acho que ele já pode ir fazendo as coisas em paralelo. Enquanto ele tenta classificar o Flamengo direto para a Libertadores, ainda existe, inclusive, uma chance de título brasileiro. É pequena, mas existe. Ele já vai pensando... Botafogo joga vôlei? Boa pergunta. Matematicamente existe a chance. Existe. E o Flamengo não fala nisso. O Flamengo fala em classificação direta para a Libertadores. Ele já pode ir pensando o ano que vem. E aí? E ele já vai, Quem inclusive, fica? observando no dia a dia o que é possível fazer. Porque a grande questão é como encaixar essas peças. Ele foi perguntado de novo. Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Ele disse que sim, na teoria sim. Por quê? A explicação dele, na Copa do Mundo, o Pedro foi, o Gabigol não. Mas que eles tinham funções diferentes. O Pedro é o pivô, o Gabigol é o atacante de movimentação. Ok, eles podem jogar juntos, jogaram ano passado. E como encaixa Bruno Henrique, que ele mesmo disse está num grande momento, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que ele levou para a Copa do Mundo, não cabe todo mundo no time. Ou ele dá um jeito de encaixar? Uma das falas mais importantes do Tite na entrevista ontem para mim foi essa. Porque todos os técnicos que passaram no Flamengo nos últimos anos foram cobrados em relação a isso. Só um conseguiu e deu certo, o Dorival. Não tinha o Bruno Henrique, é verdade. Agora tem o Bruno Henrique e ele já falou, podem jogar juntos. Mas por que deu certo? Você acha que ele não vai ser cobrado? Mas por que deu certo? Porque o Gabigol abriu mão e foi jogar de um lado que normalmente ele não jogaria. Quando chega o Vitor Pereira, a primeira coisa que ele fala, eu quero ser centroavante. Eu quero jogar ali. Se ele tem mobilidade ou se ele é um cara mais fixo, foi uma opção do Gabi. Então, como é que o Tite vai trabalhar isso? Então, é toda uma questão que... vamos lá, mais um passo. Sim. A questão de gestão do elenco. Sim. Gestão de egos dentro do elenco. Que o Dorival soube fazer. E que os técnicos que vieram depois do Dorival fracassaram rotundamente, né?
tanto o Vitor Pereira quanto o Sampaoli. O que já tinha acontecido no ano anterior com o Paulo Souza, né? O Gabigol, em muitos momentos da história recente do Flamengo, se sacrificou pelo time. Mas foi em momentos em que o técnico conseguiu fazer a cabeça dele. Conseguiu trazer ele para junto. E o Tite vai ter esse trabalho. Então já houve um momento inicial ali de o Gabigol na rede social, dar as boas-vindas e tal. Tem um movimento interno para que isso aconteça. Isso aí, só que isso é o aí início. Sempre é lindo, enquanto não tem jogo, enquanto o cara não é substituído, enquanto o cara não fica no banco. Vocês sabem o seguinte, chegada de técnico é o seguinte, não há nenhuma chegada de técnico que seja ruim. Pode ver, as notícias são assim. O ambiente melhorou muito, o churrasco é maravilhoso, o cidadão comprou 2 quilos de carne, aquilo estava encostado e chegou com refrigerante. Prates, eu já vi... O posicionamento é maravilhoso, o padrão dos treinamentos. E aí? É isso, justamente. Eu já vi a tradicional matéria do Flamengo quando chega um técnico novo. Os jogadores estão impressionados com os treinamentos. Uma educação, o bom dia dele é diferente, parece que tem mais ar do que o bom dia técnico normal. que chega no Flamengo tem essa matéria na primeira semana. Olha, os jogadores gostaram muito dos De treinos. maneira geral tem isso. E aí o time vai jogando. Se chega no momento de começar a variar o desempenho em campo, aí é o contrário. Jogadores não estão aprovando os métodos do treinador e não sei o que. Tem panelinha. Então, essas matérias assim, já estão assim, quase que arquivadas. Devem estar prontas, né? Mas o pessoal que cobre o clube no dia a dia. A chegada dele ao Flamengo é um bom sinal a alguns jogadores que estavam meio escanteados, ou talvez ali sem tanta oportunidade, ou sem tanta minutagem. O Pedro começou a ganhar minutagem depois do soco. É um jogador que o próprio Tite levou para a Copa do Mundo. Se levou é porque observa que ele é potencialmente espetacular. O Everton Ribeiro, o próprio Rodrigo Caio, que está ali já há algum tempo, que tem suas dificuldades por conta das lesões. Então há jogadores ali O que potencial é enorme. Exatamente, que tem ali uma esperança com a chegada do Tite. Isso, querendo ou não, é motivador para um atleta. Agora, tem os também que vão questionar, como o Gabi. Como será a cabeça do Gabi agora? E quando falamos do Tite, a Natália falou agora há pouco, estilo de jogo, pensamento de futebol do técnico Tite. Todo mundo pensa e fala quase sempre mais reativo, é um cara que se notabilizou por ter times ou armar times muito fortes defensivamente, mas ele foi mudando ao longo da carreira, né? Sim. A gente já comentou aqui, o Corinthians campeão de 2011, por exemplo, muito diferente do Corinthians campeão de 2015, que era muito mais ofensivo, jogava mais pra frente, fazia gols. É o que mostra essa tela. Tite nas últimas passagens pelo Corinthians e na seleção, sem contar os amistosos. O Corinthians de 2010 a 2013. Então tá aí aquele Corinthians que foi campeão em 2011 e que mesmo campeão brasileiro era chamado de empatite, ganhava muitos jogos de 1-0. E é o campeão da América e do mundo aí também, 2012. 2012, que é um time que dificilmente sofria gols. Fez uma Libertadores impecável. Invicto. Exato, campeão invicto. 220 jogos nesse período, a média de gols por partida, 1,32. Já o Corinthians de 2015 a 2016, a média de gols, ela sobe 1,7 ou 1,76. Era um Corinthians mais ofensivo, em 99 jogos teve essa média. A seleção brasileira de 2016 a 2022, sob o comando do Tite, a média de gols 2,13. Mas é a seleção brasileira, né? Seleção brasileira. Diferente, Claro, sul-americana. Seleção brasileira e jogando muitas vezes contra Bolívia, Peru. Mas tô vendo uns aí que estão jogando, estão empatando. Ô, Abel, vai devagar também. Você falou de um jeito aí que parece que é Venezuela, Peru. Tô vendo 1-0 apertado pra cá, 1-1 apertado pra lá. Vai devagar também, Eugênio. Não é essa molezinha assim toda hora, é 5 ou 6. Claro que então, sua análise, já que você... Mesmo. Ele na seleção foi mais Foi, principalmente na reta final. Mas porque o time que ele tinha na mão, principalmente a segunda Copa do Mundo, a primeira não. A gente falava também da dificuldade ali de se montar um elenco de um nível Copa do Mundo. Na segunda, ele já tem mais peças que estavam brilhando mais. Vinícius Júnior, Rodrigo, tinha o Casemiro voando de novo. Tinham jogadores que proporcionaram isso a ele. Mas na primeira também, nas eliminatórias, estava voando. Renato Augusto estava voando na preparação para a Rússia. Mas nas eliminatórias. A chegada dele na seleção é sensacional. Então.
Ele chega e resolve todos os problemas Você que o dizer Dunga que aquilo não era ofensivo? no time. Aquele time das eliminatórias Não, foi muito pra ofensivo. Rússia? A gente só tá colocando o ponto que era eliminatória. Aquele desempenho foi ótimo. Na Copa do Mundo a coisa desandou. É. Aí são outros 500, né? Mas o Tite é um excelente técnico de futebol. Se ele conseguir encaixar a gestão de elenco do Flamengo, ele e a comissão técnica, que é muito gabaritada, tem tudo para o Flamengo crescer e jogar um futebol convincente, vencedor. A questão é ele ser mais do que o treinador de campo. Acho que assim, a perspectiva é interessante. Mas analisando a parte de projetar campo, sucesso. tática, pensamento de futebol, você concorda muito bom. que ele mudou muito o estilo? Depois que ele fez aquela parada, aquele ano sabático, e ele voltou lá em 2015, o estilo de jogo dos times Abel, dele eu me lembro, mudou. Me lembro assim. Ele está mais ofensivo, não Mas está? ele fosse continua com hoje. o jogo posicional. E Como pra se mim fosse continua com o hoje. jogo mais lento. Eu gosto do jogo mais... Assim, as minhas críticas ao Tite é o pensamento de futebol. O jogo posicional não pode ser ofensivo? A forma como ele enxerga o futebol. Eu não vejo isso. A seleção brasileira dava a ele essa característica porque tinha jogadores que eram de propor o jogo. E o Corinthians de sair. 2015? Abel, mas o você tá Flamengo colocando... também dá essa condição, né? Não, eu tô colocando, É um tô time muito perguntando, não era o ofensivo. Tite o Mas, técnico? Eu me lembro mas do- mesmo assim tem dificuldades. Então, assim... O Corinthians de 2015 tinha dificuldade? Falando da seleção, com grandes times. Contra Mas grandes eu tô te seleções. perguntando do Corinthians, que era o Tite o Corinthians, ele técnico. fez um bom trabalho. Eu não tô falando que ele Não era faz um mau ofensivo? trabalho. Tô falando que o estilo de jogo dele não me agrada. Tá. Mas eu tô te perguntando, mudou ou não mudou? Claro que mudou. Se for pegar o de 2012 pro de 2015, ele tem mudanças. Eu lembro muito bem quando o Tite tirou aquele ano sabático. Inclusive foi lá falar com o Ancelotti. É o segundo ano, né, estudar, sabático? pela segunda vez. E vamos esperar Sim. o que ele traz de novo depois desse ano sabático. Mas eu lembro de ter feito uma entrevista com ele quando ele estava voltando desse ano sabático. E eu perguntei a ele, o Tite, o que você priorizou nesses estudos? No que você foi estudar aí, de procurar novidades e tal, se antenar com o resto do mundo? O que você teve como prioridades? Isso lá atrás. Sim. Ele falou, soluções ofensivas. Eu lembro, ele falou isso publicamente. Fui procurar Falou pra você. soluções ofensivas. Exatamente. E a gente viu um Corinthians em 2015 muito mais ofensivo. E mérito dele de entender que era uma deficiência Muito dele. mais Claro, qualidade. sem dúvida. Não foi feita essa pergunta ontem, se esse ano que ele tirou sabático agora, quase um ano, Sim. quase um ano, não um ano completo, se nesse período ele foi procurar também outras observações, outros estudos, outras leituras de futebol para aumentar o repertório dele enquanto técnico. Isso pode acontecer também. Posso Talvez a gente trazer- veja o Flamengo com alguma ideia diferente do Tite em relação ao que ele já mostrou até aqui. Agora, ainda assim, eu acho que o trabalho dele na seleção brasileira, eu tenho as minhas críticas, e todos nós temos, foram 2 Copas do Mundo, que o Brasil acabou perdendo e perdeu em situações que eu, nos 2 momentos, apontei uma série de situações que eu não concordava com as atitudes do Tite, mas era um time organizado, era um time intenso, propositivo, era um time que tinha a sua filosofia. Chegar numa Copa do Mundo também, quando você chega em quartas de final de Copa do Mundo, tudo pode acontecer, para qualquer seleção, né? Lembrar que a Alemanha não passou da primeira fase da Copa do Mundo depois de ter sido campeã em 2014, Exato. nem em 18, nem em 2022. Então, assim, não é fácil uma Copa do Mundo. Eu continuo achando que ele, para o mercado brasileiro, talvez o melhor técnico brasileiro em atividade. Ele tem muito a dar ao Flamengo. Vou trazer um número interessante aqui, vou jogar para o amigo Rafael Prats. Ele gosta. Não tático. Rafael Prats, sou tático. O Belo. Para falar sobre essa mudança que eu vejo nos times do Tite, no futebol que o Tite quer apresentar nos times dele. O Corinthians, campeão brasileiro em 2015, em 38 jogos no Campeonato Brasileiro, Rafael Prats fez 71 gols. Vou repetir para você, em 38 jogos, 71 Um gols. time muito bom naquele campeonato brasileiro. E o Tite tem muitos méritos, até de ter melhorado alguns jogadores, dado liberdade para outros. A gente vai ter de ver no Flamengo, acho que no primeiro momento estou com o Eugênio, com a Nath, que eles falaram em relação a encontrar soluções muito rápidas. Se o Tite optar por esse jogo que a Nath citou, mais posicional, Luiz Araújo, o Cebolinha podem ganhar um pouco mais de tempo, um pouco mais de espaço. Se ele optar por defender muito tecnicamente a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, pode ser um Flamengo que se assemelha talvez mais ao do Dorival Júnior, né?
E aí teria Everton Ribeiro, possivelmente a Arrascaeta se tivesse condição. E aí uma dupla de ataque, ou Gabriel e Pedro, ou Bruno Henrique e Pedro, Bruno Henrique e Gabriel. Mas é uma fartura grande. E o Tite não toparia um desafio em que ele fosse assumir uma equipe que não lhe daria condição de ser campeão. Ele tem condição de ser campeão. Esse ano não, acho muito difícil. Mas formando o elenco, os jogadores entendendo melhor o que ele quer, assimilando o que ele quer, com investimento alto como o Flamengo tem, me parece um nome muito interessante para o Flamengo pensar em grandes conquistas no ano que vem e ele mais tempo na casa, conhecendo melhor os jogadores também. Que cara você imagina para o Flamengo de Tite 2023-2024? É mais para um Corinthians 2011 ou mais para um Corinthians 2015? Quantos gols fez o Corinthians campeão brasileiro 2011 nos mesmos 38 jogos? Sabe quantos? Não. 53. E o de 15? 71. 71. 18 gols a mais nos mesmos 38 jogos. Ele é um treinador que foi buscando outras coisas ou coisas novas ao longo da carreira, né? Além da formação da própria equipe na comissão técnica, e aí o auxiliar que ficou um tempo na Europa, outro auxiliar que fez outro curso também fora do país, enfim. E o próprio Tite, na seleção brasileira, ele foi modificando-se, né? Porque o Tite, quando aparecem os pontas, Antony, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, ele também muda um pouquinho o trabalho na seleção brasileira. Claro que ali era uma situação que os jogadores pediam passagem para jogar. A gente viu um Tite, muitas vezes, jogando com linha de 5 para atacar, com linha de 4 para atacar. O que eu senti falta do Tite foi depois da Croácia. A gente não viu depois do Tite quase da eliminação, o que o Tite pensou daquele dia, o que houve naquele dia, as alterações que ele fez, o que aconteceu com a seleção brasileira. Mas acho que é um treinador que já saiu de um pensamento que ele tinha quase que único para outros pensamentos. E o Flamengo, pela fartura que tem de grupo de atletas, vai dar a ele a opção de jogar muitas vezes, talvez com 3 atacantes, 2 pontas, jogadores mais próximos no centro do campo. Já que você citou o jogo contra a Croácia, não imagino que o Tite tenha mandado o Fred ir lá para frente, quando o Fred não precisava estar lá na frente. Mas foi uma eliminação traumática, né, Bel? Claro que foi. O enredo da eliminação foi traumático. Claro que foi. Sofreu o gol de um jogador que estava na segunda divisão da Croácia, como o Petkovic. A seleção croata, o Brasil fazendo gol na prorrogação e tomando na prorrogação o empate. Perdendo nos pênaltis como perdeu. Aí ele sai, depois ele falou rapidamente que é o jeito dele, ele não fica com os atletas, ele é muito leal a isso, a gratidão. Às vezes ele é tão leal que fica com os caras até o final, em um torneio curto como é a Copa do Mundo. E terá que lidar com o fantasma. Que fantasma? Você já sabe qual é o fantasma que assombra todos os técnicos do Flamengo nos últimos anos. Você não sabe? A Natália sabe. Qual é o fantasma? Jorge Jesus. Porque já que eu citei números de gols marcados do Corinthians de Tite 2011 e do Corinthians de Tite 2015, eu vou citar do Flamengo campeão brasileiro 2019, com os mesmos 38 jogos. Então o Corinthians em 2011, eu falei que foram... 71. Não, 53. 2011 sim. Em 2015, 71. Isso. O Flamengo 2019 fez 86. 86. Esse tem sido o parâmetro da torcida do Flamengo em relação ao Flamengo nos últimos anos, com os últimos técnicos. Todo mundo quer ver um Flamengo campeão, voando, como foi o Flamengo de Jesus. Tanto é que Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Ah, não, mas desse jeito não queremos. Tchau. Dorival Júnior ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Ah, não, mas desse jeito não tá bom. Tchau. Queremos aquele Flamengo de Jesus. Renato Gaúcho chegou na final da Libertadores e por um detalhe não ganhou. Foi pra prorrogação. Perdeu. Ah, não, chegou, quase foi campeão, perdeu pro Palmeiras na final. Isso não queremos. Tchau. Não é assim? Acho que mais do que número O fantasma tá aí ou não tá? Acho que mais que número de gols é o desempenho. Se ganhar de 2-0... Mas o número de gols tem a ver com desempenho, Natália. Não, mas se ganhar de 2-0 jogando muito bem, sem dar tanta chance para o adversário como era, aquela intensidade do Jorge Jesus... Mas se chegar com menos... Mas o Dorival foi assim, do jeito que você tá falando. Então, e não serviu. Mas o desempenho caiu. O desempenho do Flamengo não pode cair na temporada. É o que eu tô dizendo. Se cair, não adianta. É o que eu tô dizendo. Então, veremos. A pressão é muito grande. Porque quando a gente fala muito em relação àquele desempenho de 2019, a gente tem que levar em consideração que os jogadores estão mais envelhecidos, Sim. O tempo passou, a coisa não é tão simples assim, se jogou com um desse jeito, vai jogar com outro do outro jeito, talvez até com o próprio Jorge Jesus em outros momentos, não jogaria o que jogou naquele nível de jogo que o time ganhou em um final de semana uma Libertadores e o Brasileiro também. Ali foi um momento realmente muito mágico, de um time histórico no clube, né, que contou uma história no clube. Parte? Pois não, claro. Claro, para Vossa citar Excelência.
um clássico da música popular brasileira. Qual que é? Fala pra mim. Deixa eu ver se eu conheço. Você quer que eu diga a música ou o verso que eu quero? O verso. O verso. Claro que é o verso. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Acho que é Lulu Santos. Você pode convencer a torcida rubro-negra disso? Entendi. Você pode convencer a torcida rubro-negra? Tudo passa, tudo sempre passará. É esse daí. Você pode convencer Marcos Braz, Landim e mais de 40 milhões de rubro-negros? Mesmo... Canta aí, vai. Mesmo... Nada do que foi será de novo do jeito que já foi. Convence aí, vai. Não é convencer, isso é uma verdade. Essa música, porque eu lembrei dessa música e citei aqui, interrompendo o brilhante comentário do Prates. Não, mas eu dei pode a ser parte. melhor ou pior. Eu concedi É a parte a Vossa justo. Excelência. Pode ser melhor, pior ou igual. Esse verso é uma verdade absoluta. Nada se repete. Mas o Tudo é Bubu diferente. tá sonhando em ver de novo a laranja mecânica lá de 74 da Holanda. Esquece isso, não vai Tá acontecer. feliz, tá mais feliz do que você imagina. Não dá, porque aquele ambiente não vai se repetir. Até porque existe essa expectativa, existe esse sonho. É um outro momento, são outros jogadores, são outros profissionais que estão envolvidos. Não rola mais? Não só os jogadores envelheceram, como os torcedores envelheceram, outros torcedores que eram crianças já estão... muda tudo, Abel. Agora, o Flamengo, como a Natália falou, pode até ser melhor do que aquele. Só que aquele momento que está guardado, que está eternizado na memória daquele torcedor que viveu aquilo, aquele momento está guardado ali e vai ficar naquela memória. Mas tem um problema aí, viu? Daquele time continuam aí. Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, cabe ao Flamengo Gabigol, avaliar Bruno Henrique. Como é que você vai convencer que não pode fazer de novo? O quanto esses jogadores têm capacidade ainda de render parecido com o que eles renderam naquela época. É que eu cortei o Prato aqui. Não, e outra não coisa, tenho né? nada a acrescentar. Foi muito bem, citou Lulu Santos. Eu particularmente gosto muito. E você citou Lulu Santos ao falar desse time, comparação de um time e outro, está aí um artista múltiplo, que também foi se reinventando ao longo dos anos. Quem pode se reinventar é o Flamengo. Exato. Essa foi boa, hein, Eugênio? Eu acho que a comparação bem, e a exigência, a expectativa, ela sempre vai existir daquilo que foi muito bom e daquilo que já atingiu um teto, ou se é aquilo o teto do Flamengo. Agora, são treinadores que pensam futebol completamente diferente, que têm posturas e éticas completamente diferentes. Então, não dá para exigir desse Flamengo que tenha a mesma postura que teve com o Jorge Jesus, porque o treinador que assumiu agora é completamente diferente. De fato, o Tite, olhando para o cenário nacional de técnicos, ele está ali entre o top 5. Ele está entre os melhores, até pelos números que ele tem, pelos títulos que conquistou, por ter o carimbo de seleção brasileira, independente do fracasso ou sucesso que teve, né, ganhando a Copa América e não conseguindo avançar numa Copa do Mundo. Mas duas coisas precisam acontecer. Ele precisa ter tempo para trabalhar, porque me pergunto de novo, se as coisas não acontecerem tão rápidas assim nessa temporada, nesse final de temporada, se o Flamengo pega uma pré-Libertadores, o planejamento vai continuar? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então tá aí os comentaristas falando sobre a chegada do técnico Tite. Já nesta quinta-feira o técnico Tite vai estrear no comando do Flamengo contra o Cruzeiro, partida que vai acontecer em Belo Horizonte. Aí vamos poder imaginar, vamos poder ver, como o Flamengo vai começar a jogar daqui pra frente. São quase, se eu não me engano, 9 dias de preparação que o Tite teve no Flamengo, todos os dias treinando com o Flamengo. E aí vamos ter uma ideia de como o Flamengo vai jogar, tá certo, nação? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.